Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos aqui para um devocional com toda a família, desse mês de julho, falando sobre Minha Casa Vencendo Gigantes. A temática dessa semana, nós trabalharemos o seguinte tema: direcionando filhos para vencer. E hoje eu quero ler com os irmãos um texto em 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 6 a 13, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Muito bem, quero falar com você hoje sobre Deus não olhar como eu e você olhamos. Deus não olha para as aparências. Iniciamos uma semana, mais uma semana, a terceira semana dessa série de devocionais, uma semana sem dúvidas crucial para a família. Direcionar filhos para vencer. No mundo atual, onde os nossos filhos, eles enfrentam gigantes terríveis, gigantes da crise de identidade, gigantes da pressão por aprovação social, que ditam padrões irreais e o fantasma da comparação. Para direcionar uma nova geração a viver uma vida vitoriosa, nós, como pais, como líderes do nosso lar, como sacerdotes, nós precisamos aprender a enxergar como Deus enxerga. Não ver apenas aquilo que é aparente, mas ver além das aparências. No texto de hoje, o profeta Samuel vai ungir Davi como rei. Ele não sabe quem seria o escolhido de Deus. Quase que ele cometeu um erro grave de julgamento ao tentar, ou melhor, ao imaginar no seu coração que o escolhido de Deus seria alguém de boa aparência ou de grande estatura. Escolher sempre com base na beleza daquilo que vemos pode ser um problema grave. E a prova disso é a rejeição de Deus quanto à visão de quanto à visão de Samuel. A resposta de Deus a Samuel é o fundamento para a criação de filhos vitoriosos. Nossa autoridade e o nosso direcionamento não podem se guiar pelas aparências do mundo, mas pelo que Deus colocou
no coração dos nossos filhos. Então eu quero meditar com você sobre 3 pontos, 3 perspectivas nessa manhã. A primeira delas é vencendo o gigante da comparação. Eliabe versus o propósito. Muito bem, nós vivemos um tempo onde constantemente incorremos o erro da comparação. Nós mesmos nos comparamos a outros e às vezes incorremos este erro de comparar os nossos filhos com os demais. Eliabe tinha porte de rei, era forte, imponente. Naturalmente, ele parecia o mais bem preparado. Muitas das vezes a gente cai na armadilha de comparar os nossos filhos aos filhos dos outros, ou até mesmo entre os irmãos. Esses tempos atrás eu estive ministrando a respeito de predileção dos filhos, comparativo à história de Isaac, Rebeca, com seus 2 filhos, Jacó e Esaú. E é nítido ver que quando há uma predileção, há também comparações. Olhamos para o comportamento, para o desempenho do outro e ficamos escolhendo esses talentos que são visíveis e começamos então a impor uma série de rótulos, uma série de de contrapontos que levam muitas das vezes os nossos filhos a se sentirem insuficientes, frustrados e muitas das vezes não amados. Quando Deus diz que rejeitou a Eliabe, e que o mundo é o que o mundo aprova. O mundo aprova o exterior. O mundo aprova aquilo que se vê, mas nós não devemos aprovar o exterior ou com base no exterior. Nós precisamos observar o interior, assim como Deus vê. Então a reflexão para você nesse primeiro ponto é a seguinte: você tem alimentado o gigante da comparação na sua casa? Lembre-se de que o plano de Deus para o seu filho é individual e único. Não existe um outro ser humano sobre a face da terra que Deus tenha o mesmo plano. O plano é exclusivo para cada um. Então pare de olhar para o que falta na aparência, no temperamento, e comece a buscar o propósito único que Deus estabeleceu, que Deus desenhou na vida dos seus filhos. Comece a observar isso. A segunda coisa que eu quero pensar com você é sobre edificar e identificar, né, uma identidade a partir do coração. O Senhor olha para o coração. O versículo 7 é uma das maiores chaves da sabedoria da Bíblia. O mundo ensina nossos filhos a focar na embalagem, roupas, status, curtidas, desempenho. Se nós os direcionarmos apenas para serem os melhores por fora, eles se tornarão, com certeza se tornarão os melhores por fora, mas serão vazios por dentro. Não há coisa mais dolorosa do que um adulto chegar na vida, uma criança, um adolescente, um jovem chegar na vida adulta vazio, vazio de valores, de princípios, de conceitos. Nós precisamos direcionar os nossos filhos para ter uma identidade dentro do seu coração, carregar uma identidade consigo e blindar o seu coração. Então, direcionar filhos para vencer significa essa blindagem, blindar o coração deles, ensiná-los que o valor não muda quando eles falham. Deus, porém, os ama
pelo que eles são diante dele no secreto. Então, nós precisamos refletir a respeito disso. E o pensamento principal que eu quero deixar aqui a respeito de edificar no coração essa identidade é justamente o seguinte: eu quero te fazer uma pergunta. Como nós, ou como você tem elogiado os seus filhos? Você tem focado apenas nas habilidades externas, nas conquistas externas, notas no colégio, beleza, talentos? Ou você tem validado o coração dele, dela, honestidade, altruísmo, bondade, temor a Deus, justiça, equidade? Então, vamos investir mais tempo para edificar o caráter interno dos nossos filhos, trabalhar esse grande aspecto da humanidade dos nossos filhos. Muito bem, antes de entrar para o terceiro ponto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você inscreva-se para acompanhar todo o nosso trabalho, todos os nossos devocionais. Compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam alcançadas. E curta, comente aí. Comente o que você está achando, comente se você concorda, se você discorda, se você tem uma visão diferente. É importante para nós termos esse feedback seu. Muito bem, terceiro ponto, eu quero finalizar falando sobre o menor aos olhos dos homens, o escolhido por Deus. Davi era tão improvável que o seu próprio pai deixou ele de lado quando se tratou da escolha. E ele estava ali no campo, cuidando das ovelhas, nem sequer havia sido convidado para aquele jantar de apresentação. Quantas vezes nós subestimamos o potencial espiritual de um filho, por ele ser muito jovem, tímido, ou por parecer frágil diante dos gigantes da vida. Mas o texto de 1 Samuel nos revela e nos faz pensar, enquanto o homem ignora aquilo que está dentro de alguém, Deus repara, Deus prepara e Deus levanta do anonimato. Quando Davi entrou, Deus disse: é ele, é ele. Eu imagino todos os irmãos ali sentados, de pé, aguardando ele para sentar à mesa, sem saber que Deus escolheria o menor da casa para ser o rei. Onde o mundo vê um pastor de ovelhas, Deus vê um matador de gigante. Entenda isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã, entenda isso para a vida dos seus filhos. Aonde você vê somente uma criança, às vezes problemática, cheia de dificuldades, Deus está vendo um obreiro, Deus está vendo um pastor, Deus está vendo um missionário, uma missionária, Deus está vendo uma pregadora. Então, repare nessas tendências do coração mais do que naquilo que é externo, mais do que naquilo que é aparente. Deus tem um chamado de vitória para a sua descendência, para os seus filhos, para a sua casa. Mesmo que hoje eles pareçam pequenos e despreparados, mesmo que hoje pareça que eles ocupem mais o seu tempo do que deveriam. Eu quero perguntar, você tem profetizado na vida dos seus filhos? Comente aqui se você tem profetizado, você tem sido aquele que dispensa sobre eles as palavras do Senhor e as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor. Você tem orado pelo destino dos seus filhos, pelo destino profético deles. Você tem orado por isso? Você tem chamado à existência o rei que Deus colocou dentro deles?
Para direcionarmos os nossos filhos para vencer, nós precisamos trocar os olhos humanos de Samuel pelos olhos espirituais de Deus. Não crie os seus filhos para se encaixarem num sistema. Não crie os seus filhos com o preceito de outros de fora. Eu já vi muito casos de pais e mães que subjugam e humilham seus filhos porque querem criá-los segundo o preceito de alguém, porque querem instruí-los na doutrina de outro. Meu Deus, o que é isso? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde nós queremos criar o nosso filho em prol do outro, para agradar o outro? Não, isso está errado. Isso está errado. Eu não posso negligenciar isso a tal ponto de colocar um fardo pesado, colocar algo doloroso sobre a vida do meu filho, dos meus filhos, somente para agradar o outro. Não. Eu preciso lançar fora essas armaduras pesadas que estão tentando colocar na vida do meu filho e da minha filha. Não, não crie os seus filhos para se encaixar em padrões humanos, de armaduras do mundo e de armaduras de aparência. Não, não faça isso. Descubra o coração deles, gaste tempo, demore-se em descobrir a essência dos seus filhos. Demore-se cultivando uma vida espiritual com ele, gaste tempo, invista tempo, pare por um tempo para estar a sós com seus filhos. Gaste tempo para ensiná-los de maneira prática. Faça isso e creia. A unção de Deus está sobre a sua descendência. E no tempo certo, os gigantes vão cair diante dele. Hoje ele pode ser só uma criança pequena, que depende mais de você do que qualquer outro ser humano do mundo. Mas amanhã ele pode ser um matador de gigantes, amanhã ele pode ser alguém que ocupará um cargo de destaque, de liderança, talvez até mundial. E isso só vai depender da visão que você empenhará sobre ele, sobre ela. Amém? Vamos lá, vamos orar. Quero orar por você nesta manhã e abençoar a sua vida. Grande Deus, Pai de bondade, de misericórdia, Deus eterno, em nome de teu Filho Jesus Cristo, neste momento eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, a fé da minha irmã. E eu quero orar, Senhor. Eu quero abençoar, Senhor, a vida dos filhos, a vida das filhas. Eu quero abençoar, Senhor, a prole dos teus servos que me ouvem. Deus, e eu peço que o Senhor venha colocar algo no coração dos pais, algo na mente dos pais. Que nós não devemos olhar como o homem vê, não devemos olhar segundo a aparência. Não devemos olhar as dificuldades impostas pelo ego, por aquilo que nós somos na nossa essência. Mas devemos colocar tudo diante do Senhor. Devemos observar como o Senhor vê, pedindo o seu coração. Coloca, Senhor, no coração dos seus filhos o ímpeto do Espírito Santo para descobrir propósitos, para descobrir chamados antes daquilo que é externo. Deus, eu te dou graça, Senhor, por esta palavra. Te dou graça, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, fica conosco, é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Que Deus o abençoe. Até a próxima e um grande abraço em nome de Jesus.